Aqui. E essa é uma orientação de Paulo a Timóteo, né? Aqueles que não cuidam dos Uau. seus, especialmente, primeiramente, o da sua casa. Tem negado a fé e é pior do que um descrente. Meu Deus. Tem cuidado e não cuida da igreja. Cuidar da igreja e não cuida da sua família. É um pouco complicado, mano. Não faz sentido, né? Forte. A gente vai falar já de inteligência emocional e inteligência espiritual. Uau. Mas faz muito parte aí de um pedaço aí que eu quero falar aqui. Ele falou da fama da mãe, né? Do exemplo que ela é dentro da casa dele. Falou do filho dele, do exemplo. E o que estão fazendo com o nosso evangelho, pastorzão? Esses maus exemplos. Minha opinião, tá? Eu falo aqui direto. Não é sua opinião, não. Opinião também. Eu acho que tem gente que nem acredita em Deus. Tem um povo aí que eu acho que nem em Cristo acredita. Prega, mas não acredita. Pelo que tem sido feito aí, né? Pelo amor de Deus. Esse legado, esse negócio que o senhor tá falando aí. Esse povo que mancha o evangelho da forma bem, vamos dizer assim, nojenta, vamos dizer, né? Para não falar uma coisa pior. O que o senhor acha do que estão fazendo com o evangelho hoje em dia, pastorzão? Fala para mim, por favor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Onde eu acredito que estamos já começando a viver o tempo em que a figueira vai ser sacudida. E assim, a Bíblia fala, os escândalos, eles precisam acontecer. Mas ai de quem? Ai por quem? Ok? Porque os de fora dá escândalo, ok, mas os de dentro... O que a Bíblia fala sobre o escândalo? Aquele que desvia o caminhar de um pequenino. É melhor que amarrasse uma corda no pescoço dele. Meu Deus. E amarrasse numa grande rocha e jogasse no fundo do mar. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que de fato escandaliza o pequenino, que influencia o pequenino a abandonar, se apostatar da fé, de fato deveria nem existir mais. Por quê? Porque se eu digo que sou transformado, então eu preciso viver Cristo. Exatamente. Literalmente. Só que a grande questão é o seguinte, Marcos. Uma coisa é andar com Cristo, outra coisa é ser um com Ele. Quando a igreja de Cristo num todo, passar da fase de andar com Cristo para ser um com Ele, as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque quando eu ando com Cristo, mas não me torno um com Ele, eu entendo, a hora que eu não preciso dele, eu peço Ele para ficar no cantinho dele. Ou nós somos casa, nós somos hotel. É verdade. Meu Deus. Então, assim, o que é um cara descer da montanha, botar a porta botar o pé na porta do palácio, botar o dedo na cara do rei e falar assim, segundo a minha palavra, cujo Deus já faz que eu estou, não vai chover. E não choveu, pô. Que autoridade é essa? É verdade. Um homem que fala assim, ó, eu não posso ir lá, porque tem muita gente aqui para orar, mas leva meu lenço, passa e Deus vai curar. Olha o nível de autoridade no mundo espiritual. O cara passar, Baiano, e ele não viu, ele não percebeu, mas aonde ele passou, a sombra dele curou. Sabe o que é isso? Eles não estavam carregando Deus junto com eles, eles eram um com Ele. Olha só, para você entender que isso não é heresia. O que a Bíblia fala em Gênesis? Enoque andou com Deus. Agora, na Nova Aliança, Jesus vai dizer, aquele que está em mim, não comigo, em mim. Entendeu agora? Esse dá muito fruto. Enxertado na árvore, na videira. É comprovado cientificamente. Qualquer membro do corpo humano que é cortado um pedaço, ele rapidamente começa a apodrecer. Então, membro não pode viver longe do corpo. Galho não vive longe da árvore, porque senão resseca. Ele não vai... Não, agora a partir de hoje eu não preciso de ninguém, não preciso de discipulado, não preciso de liderança. Eu vou frutificar sozinho. Não vai, meu filho. Não vai. Então, o que acontece é que muitos estão caminhando com Jesus, usando o nome dele, mas não são um com ele. Meu Deus.
E aí o problema é que o fim das coisas vai explicar o começo delas. Eclesiastes 7:8. Porque há um questionamento. Esses dias eu falei uma coisa que o pessoal ficou chocado comigo. Vou repetir aqui no podcast. Uma palavra que eu ouvi nunca... Isso virou uma chave na minha cabeça. As pessoas falam assim, poxa, e aí? Pô, e o cara que sai do altar e ele vai, poxa, se deitar com a mulher do outro, e o que ganhou almas e faz isso, e tanta gente faz isso e aquilo. Caramba, meu Deus, esse povo, e como é que vai ficar? Será que Deus não está vendo? Essa é a pergunta, né, Marcos? Sempre é. Entende, Baiano? É. Será que Deus não está vendo? Será que Deus é sério? O povo brincando no evangelho? Aí a gente vai rapidinho dar um pulo lá no deserto. Quando o povo pede água. E aí Moisés fala, Deus, o povo está pedindo água, como é que vai ser? E Deus fala, Moisés, fala com a rocha. Ele fala? Não. Ele dá uma pancada. Ele fere a rocha com a vara. Olha que coisa interessante. Deus não mandou ele ferir. Deus falou, fala com a rocha. Não é para ferir, é para falar. Por quê? Porque aquela rocha ali representa o Cristo que já seria ferido uma vez na cruz do Calvário. Não precisava ser ferido de novo. A força, a violência não faz parte do reino de Deus. É o que muita gente faz quando perde a unção. Tenta usar a força, a violência. Meu Deus. A mentira, a manipulação. Meu Deus. Meu Deus, pegou Forte. muita gente, hein? Forte. Por quê? Porque falar não está adiantando mais. E aí, sabe o que acontece? Para surpresa de todo mundo, quando ele desobedece, a água sai. É aqui que tá a mágica. Mas peraí, mas Deus não falou para ele ferir. Mas ele feriu. Ué, mas a água saiu? Saiu. Por que a água saiu? Primeiro, porque a fonte é inesgotável. A fonte não depende de mim para jorrar. Ela jorra quando quer e onde quer. Segundo, a água saiu. Porque independente da desobediência de Moisés, o povo estava com sede. Então a grande questão é, eu estou fazendo errado. Esse é o pensamento de muita gente. Eu estou adulterando, estou fornicando, estou fazendo. Mas, cara, quando eu canto, Deus rasga a igreja no meio. A glória desce. Eu tive um amigo que, quando ele viveu um tempo em pecado, quando ele me contou que ele viveu um tempo em pecado, que ele adulterou, que depois Deus fez uma obra, restaurou o casamento dele, mas quando ele viveu 2 meses adulterando, ele falou, John, virou normalidade para mim. Meu Deus. Porque eu pregava e parecia que quanto mais eu pecava, eu pregava e mais alma Deus salvava. Eu pregava e quando eu liberava, batia o Espírito Santo, todo mundo, a igreja pipocava. Cilada. Engano. Eu feri. Eu desobedeci. Mas a água está saindo. Mas não é por você, rapaz. É pelo povo que precisa beber. Agora, fica assim a história? Não. Deus fala, Moisés, beleza. Bateu, feriu, a água saiu. Mas você não entra em Canaã. Então, o que nós temos que entender? Para isso sair da nossa cabeça, os ouvintes, os telespectadores, entenderem isso. É a palavra que eu quero deixar para vocês que ficam preocupados com quem está fazendo coisa errada na igreja, quem está pregando em pecado, quem está cantando em pecado, quem está pastoreando em pecado, quem está fazendo, sabe? Quem para eles é tudo normal. Entenda que a questão não é o início, é o final. Mas a água está saindo, mas não entra em Canaã. Meu Deus. Então, a questão, Baiano, é o seguinte. O camarada pensa que ele está enganando pessoas. No fim da vida dele, ele vai perceber que ele só enganou ele mesmo. Nada, vou tirar minha onda. Meu lugar no céu está. A graça está sobre mim. Não pegue a graça e transforme numa desgraça. Meu Deus. Aí sabe o que acontece? Jesus vai olhar para ele e falar assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quem é você? Seu nome não está na lista aqui. Mas em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. Ele fala, mas eu não te conheço.